Olá, sou o Demartini e estou novamente aqui com vocês a convite do Herbert, dessa vez diretamente de Miaípe, no Espírito Santo, para conversar sobre assuntos relacionados com segurança do trabalho. E a dificuldade nesse curto tempo estipulado pelo Herbert é conseguir passar informações relevantes e úteis para vocês. Então eu vou fazer como na historinha do português que queria incrementar a venda de ovos na quitanda dele e mandou fazer uma placa para poder vender mais ovos. E a placa dizia isso: aqui nessa casa se vende ovos frescos. Quando o português soube do valor que ia custar o cartaz, ele falou assim: ah não, isso tudo eu não quero pagar não. O que você faz aí para poder reduzir o valor dessa minha placa? Aí o pintor da placa falou assim: então a gente pode reduzir o valor da placa se diminuir a quantidade de palavras. O português falou assim: então tá bom, então vamos fazer o seguinte, ao invés de ser aqui nessa casa se vende ovos frescos, como é lógico que vai ser aqui nessa minha quitanda, eu não preciso botar aqui nessa casa, então vamos tirar nesta casa, vamos colocar só aqui se vende ovos frescos. E aí o pintor deu o novo valor do seu serviço. E o português ainda não continuou satisfeito com o valor. E aí ele perguntou: mas o que você pode fazer para diminuir esse valor da placa? O pintor novamente: só se a gente diminuir o número de palavras. Então o português falou assim: então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o aqui, já que é lógico que vai ser aqui dentro da quitanda que a gente vai estar vendendo ovos. Se vende ovos frescos. E aí o pintor falou o novo valor da placa e o português mais uma vez não gostou e pediu para tirar se vende e ficou só ovos frescos. É lógico que o português ainda não ficou satisfeito com o valor final do serviço e aí chegou a frase final. Ao invés do original, aqui nessa casa se vende ovos frescos, a placa ficou apenas com a palavra ovos. E assim ele colocou em cima da quitanda, comprovando que ele ali vendia ovos. Então vamos fazer a mesma coisa aqui nessa nossa apresentação. Vamos nos resumir ao essencial. Para contar algo essencial, eu selecionei alguns temas que ou são novos, ou eles não são novos, mas eles são pouco abordados no dia a dia da segurança do trabalho, ou eles são abordados, mas eu vou trazer aqui uma nova visão, uma nova ótica, uma nova leitura sobre o tema. Assim eu espero que a gente consiga cumprir esse desafio de trazer para vocês algo novo em relação à saúde e segurança do trabalho. Vamos lá, são 3 temas. Vamos ao primeiro. Esse tema é muito importante porque as mudanças na sociedade provocaram o aparecimento de novos riscos. Novas tecnologias e condições econômicas, sociais, demográficas e até climáticas vêm alterando os ambientes de trabalho e criando novos riscos emergentes para o trabalhador. O que são riscos emergentes? Eles são riscos que não existiam ou riscos que passaram a ser considerados importantes devido ao avanço do conhecimento científico ou novas percepções sociais, ou quando a probabilidade de exposição ao perigo aumenta, ou quando aumenta o número de perigos que conduzem ao risco, ou quando piora o efeito na saúde do trabalhador. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho identificou novos riscos físicos emergentes na Europa e nos Estados Unidos. E nós selecionamos alguns desses novos riscos que também são encontrados no Brasil. O primeiro é a exposição a riscos toxicológicos na construção civil decorrentes de passivos ambientais. Em função do Parque Tecnológico Brasileiro, que começou a surgir na década de 1950, ele já está com uma certa idade em que já pode ocasionar e ocasiona em vários sites, em vários locais, situações de passivos ambientais,
São resíduos que ficaram dispostos de uma forma inadequada lá no passado e que trazem consequências para as pessoas e para o trabalhador na nossa atualidade. Na construção civil, esses riscos toxicológicos estão aparecendo. Quando o trabalhador vai fazer uma escavação, por exemplo, numa área em que anteriormente foi utilizada com uma atividade industrial ou com uma atividade de disposição de resíduos, esse trabalhador ele pode ter acesso ou pode ter contato com esse passivo ambiental. Trabalhadores da construção civil que atuam dentro de áreas industriais, em fábricas, eles acabam podendo também ter esse contato, tanto com passivos enterrados, quanto a própria construção, a própria alvenaria, que pode estar contaminada nas paredes, por exemplo, com os resíduos que foram utilizados no passado e que ficaram impregnados nas construções. Então, esse trabalhador vai ter a exposição a riscos toxicológicos decorrentes desses passivos ambientais. Um outro risco novo para o trabalhador é o aumento geral de exposição à radiação ultravioleta por luz solar. Essa radiação ultravioleta, provocada por exposição à luz solar, é um risco emergente e crítico no Brasil, em função das nossas características climáticas. E como essa radiação é acumulativa e o trabalhador está exposto ao sol durante o horário de trabalho e também fora dele, deixa o trabalhador mais sensível à radiação ultravioleta no trabalho. Então, por isso, há necessidade de medidas de prevenção e proteção no local de trabalho. Outro risco novo do trabalho é a falta de atividade física. Esse risco foi elencado também pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho. Por quê? Porque o aumento de sistemas informatizados com o uso de telas e monitores provoca uma postura sentada prolongada no local de trabalho. Também se identificou um período de tempo cada vez maior em postura sentada durante viagens de negócios e locais de trabalho onde se verifica a postura de pé prolongada. No Brasil, o trânsito cada vez mais intenso nas grandes cidades também provoca período de tempo cada vez maior em postura sentada ou em pé durante o deslocamento casa-trabalho-casa. E as consequências para a saúde são lesões musculoesqueléticas nos membros superiores e nas costas. Pode também acontecer varizes, tromboses venosas profundas e obesidade. Tem uma tendência nos Estados Unidos agora das pessoas que trabalham em escritório, para evitar essa falta de atividade física por uma postura sentada prolongada, elas estão adaptando os seus postos de trabalho para poderem alternar a posição sentada com a posição em pé. Então eles estão colocando alguns consoles para o trabalhador de escritório ele ficar trabalhando em pé, numa posição em que o monitor e o teclado eles ficam na altura condizente ergonomicamente a uma posição em pé. Tem chance de acontecer e chegar no Brasil também em breve. Outro novo risco do trabalho são novos tipos de trabalho com exposições múltiplas. Por exemplo, o número crescente de empregos em call centers que trazem exposições múltiplas. Postura sentada prolongada, ruído de fundo, problemas ergonômicos, controle reduzido do trabalho, pressão elevada em termos de prazo, elevada exigência mental e emocional. Então, as consequências para a saúde são lesões musculoesqueléticas, varizes, doenças do nariz e garganta, alterações da voz, fadiga, estresse e esgotamento. Um outro risco do trabalho considerado novo está relacionado com a complexidade das novas tecnologias e interfaces homem-máquina. As características físicas dos locais de trabalho, como falhas ergonômicas nas interfaces homem-máquina, aumentam a pressão mental e emocional dos trabalhadores com possibilidade de riscos de acidente. Por exemplo, controle de tráfego aéreo e cirurgia assistida por computador. O controle de tráfego aéreo é considerado uma das profissões mais estressantes do mundo, junto com vigilante de posto bancário.
E o último novo risco do trabalho que eu selecionei para trazer para vocês é a exposição associada a lesões musculoesqueléticas e a fatores de riscos psicossociais. São problemas psicossociais que acentuam os efeitos de riscos físicos, como lesões musculoesqueléticas, e alguns exemplos de aspectos psicossociais desfavoráveis a isso são as questões relacionadas com exigências muito elevadas de trabalho, tarefas complexas, pressão elevada em termos de prazos, controle reduzido do trabalho, baixo nível de decisão, falta de apoio dos colegas, insegurança no trabalho e assédio moral. Então isso tudo, pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, é considerado também um novo risco do trabalho. E cada vez a gente vê mais este e os outros riscos chegando no Brasil. A gente também tem aqui uma moral da história. A inovação pode trazer junto novos riscos do trabalho.